Doutora, afinal, o que é contrato de trabalho intermitente? Olá, meu nome é Andréa, eu sou advogada trabalhista e hoje eu vou estar tentando responder essa dúvida que na verdade é um tema cheio de dúvidas porque ainda não houve uma regulamentação adequada sobre esse assunto. Contrato de trabalho intermitente é uma nova modalidade de contrato de trabalho que foi trazido pela reforma. Antes da reforma, basicamente a gente tinha os seguintes contratos de trabalho: contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é o vínculo de emprego que a gente conhece, o contrato de trabalho por tempo determinado, que pode ser realizado até 2 anos e que antes da reforma existiam muitas exigências para uma empresa fazer esse tipo de contrato e que com a reforma foram inclusive flexibilizadas, mas isso vai ser objeto de outro vídeo. O contrato de experiência, que é um tipo de contrato de trabalho por tempo determinado, e o contrato temporário, que a gente conhece como terceirização. Agora temos essa nova modalidade, contrato de trabalho intermitente. E o que é esse contrato de trabalho intermitente? Contrato de trabalho intermitente é um tipo de contrato de trabalho em que há a subordinação, mas o que não há é a continuidade na prestação de serviços. Ou seja, é um contrato em que há alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos de inatividade. Então, como que funcionaria esse contrato de trabalho? Em primeiro lugar, ele deve ser feito por escrito e ele vai ser registrado na CTPS, na carteira de trabalho, com essa condição, contrato de trabalho intermitente, que provavelmente vai ser anotado nas anotações gerais, tá? Outra característica é que esse contrato, você poderá fazer contratos de trabalho intermitente simultâneo com outros empregadores. Ou seja, você vai poder ter na sua carteira de trabalho, ao mesmo tempo, 2, 3 registros com empregadores diferentes nessa modalidade de contrato de trabalho. Até porque, no período da inatividade, você vai poder prestar serviço para outro empregador. Para você não ficar parado, você vai poder prestar serviço para outro empregador. Eu costumo falar que esse tipo de contrato é a oficialização do freelance. E vocês vão entender por quê. Bom, então, como é que funcionaria esse contrato de trabalho? Você fecha esse contrato de trabalho intermitente com uma empresa e aí você vai para casa. Não, você não começa a trabalhar no dia seguinte. Você fecha esse contrato e vai para casa e fica esperando ser convocado para a prestação de serviço. A lei fala que o empregador tem que fazer essa convocação 3 dias antes do início da prestação de serviço, por qualquer meio de comunicação eficaz. O que significa isso? Então, 3 dias antes de começar a prestação de serviço, da demanda que o empregador precisa, ele pode te mandar, por exemplo, um WhatsApp, falando: olha, eu preciso que você comece a trabalhar para mim daqui a 3 dias, e ele tem que falar qual é o período. Durante 2 meses. Então, esse período de prestação que ele vai necessitar de você pode ser combinado em dias, em semanas, em meses. Bom, e aí ele faz essa convocação. A lei fala que após a convocação, o trabalhador tem 1 dia útil para dar a sua resposta. Se não der a resposta em 1 dia útil, o silêncio é considerado uma negativa. Outra coisa que a lei fala é que, feita a convocação, havendo a desistência por parte do empregador, ele faz a convocação, chama você para trabalhar 3 meses, por exemplo, para ele, mas aí ele acaba desistindo. Nesse caso, ele teria que pagar uma multa em favor do trabalhador de 50% do que seria devido por esse período de prestação de serviço. Então, ele pagaria metade do que seria devido durante esse período de prestação. Mas isso também é válido para o empregado. Então, feita a convocação, se o empregado der aceite e não comparecer para prestar serviço, ele também pode ser multado pode receber essa multa de 50% do que ele receberia esse período de prestação de serviço. Tá, outra
Então aí você é chamado para esse período de prestação de serviço. Terminado esse período de prestação de serviço, vem o período de inatividade, em que você não presta serviço e fica esperando uma nova convocação. Durante esse período inativo, esse período não é contado como tempo de serviço e, portanto, não há percebimento de salário, não há depósito de INSS, não há recolhimento de INSS, não há depósito de FGTS. Então, o recolhimento do INSS e o depósito do FGTS é feito só relativo ao período de prestação de serviço. A inatividade não conta para fins de nenhuma aquisição de direito trabalhista. Ok, outra coisa que a legislação fala é que terminado esse período de prestação de serviço, além de você receber a remuneração, né, proporcional a esse tempo, que pode ser calculada em dia ou em hora, respeitado a proporcionalidade do salário mínimo, né? Então no mínimo tem que ser paga a hora do salário mínimo ou o dia do salário mínimo. Então, terminado esse período de prestação de serviço, além aí da remuneração devida, o empregador vai te pagar 13º proporcional a esse período e férias proporcional a esse período. Então vamos voltar naquele exemplo dos 3 meses? Eu fiz um contrato de trabalho intermitente e aí eu fui convocada pelo meu empregador para prestar serviço para ele durante 3 meses. Bom, ele vai me remunerar por esse período e terminado esse período de prestação de serviços, ele vai me pagar 3/12 do 13º, 3/12 das férias mais 1/3. E aviso prévio? Não tem, né, gente? Eu já fui pré-avisada do período que eu ia prestar serviço. Não existe aviso prévio. E 40% da FGTS? Não existe 40%, até porque o contrato está aberto, está em andamento. Eu posso ser convocada depois de alguns dias, depois de algumas semanas ou depois de alguns meses. Vai advir aí um período de inatividade, que eu só vou ficar sabendo que vai ser rompido quando tiver uma nova convocação. É bem complicado esse contrato de trabalho por tempo determinado. E o que eu tenho para falar para vocês é que ainda há muita dúvida, é um assunto muito nebuloso, porque ele não foi, a lei tem muitas lacunas, né? Há muitas dúvidas como isso vai ser aplicado e na verdade não há antecedentes ainda jurisprudenciais sobre esse assunto. Então, como é um assunto novo, as empresas ainda não aplicaram ou estão começando a aplicar esse tipo de contrato de trabalho, então ainda não tem decisões dos juízes, dos tribunais, a gente ainda não sabe como os juízes e os tribunais estão enxergando esse tipo de contrato, estão enxergando alguns tipos de abuso nesse tipo de contrato, a gente ainda não sabe como a justiça vai se posicionar a respeito desses casos, né? Porque quando o juiz ele aplica a lei ao caso concreto, muitas vezes ele tem que adequar essa lei, ele tem que suprir lacunas dessa lei. Então a gente ainda não tem essa jurisprudência para saber como a justiça vai entender. A gente tem o que está na reforma trabalhista, tá? Então é uma modalidade bem diferente, é uma modalidade nova, né? E a gente tem que aguardar um pouco esses casos, eventuais reclamações sobre esse tipo de contrato chegar na justiça para a gente ver como vão decidir esse assunto. Qualquer dúvida sobre o assunto, coloque nos comentários e eu vou tentar responder como conseguir, né? Porque, como eu disse, é um assunto bem controverso. Um grande abraço, conheça seus direitos.